mais um quadro de entrevistas na TV FEC. E hoje nós estamos com o Edivaldo Roberto de Oliveira. O Edivaldo é especialista em gestão social pela Fundação Getúlio Vargas e é consultor da Capemisa Social. Edivaldo, obrigada por estar aqui na Federação hoje concedendo essa entrevista pra gente. O Edivaldo também é expositor espírita. Edivaldo, o que é caridade? Luana, essa pergunta ela foi apresentada aos espíritos pelo próprio Allan Kardec. E os espíritos, quando a responderam, definiram um padrão, uma base, um fundamento. E este fundamento para os espíritas é Jesus. E aí cabe uma pergunta: qual é o padrão que Jesus estabeleceu a partir do qual se pode dizer, se pode avaliar, se afirmar se alguém é ou não caridoso? Sem ir muito longe, examinando os textos bíblicos, os evangelhos, podemos destacar, em particular, uma parábola do bom samaritano. Fica evidente nesta parábola que para Jesus a medida da caridade é o outro. Pode-se dizer, portanto, que o outro é a justa medida da caridade. O outro com quem eu estou. Ele que diz para mim, ele que determina, ele que avalia o quanto eu sou ou não caridoso. A assistência social no Brasil ela tem passado por muitas mudanças nos últimos tempos. Você acha que os dirigentes espíritas têm acompanhado essas mudanças? Os dirigentes espíritas, no seu dia a dia na casa espírita, nem teriam essa obrigação de acompanhar, porque é uma mudança tão específica, ela se dá dentro de padrões técnicos, conceituais, de categorias, tais que os dirigentes, nos seus quefazeres de casa espírita, nem teriam muita possibilidade de acompanhar. Então, eu acredito que eles, de regra geral, com algumas exceções, os dirigentes talvez não estejam acompanhando as mudanças que o Brasil tem experimentado nesses últimos anos. Essas mudanças foram profundas, são mudanças de rupturas, que, a bem da verdade, tem um marco histórico, é a Constituição Federal de 1988, a partir de um padrão filosófico, ético, colocado na Constituição, nas premissas que sustentam a República Federativa do Brasil, qual seja a dignidade da pessoa humana, como um valor absoluto. Foi a partir dessa concepção que se associou a uma outra concepção, que é o direito. Direito aquele construído historicamente desde a Revolução Francesa, a partir dos direitos civis e políticos que caminhou para os direitos sociais. Então, esses dois pilares, dignidade humana de um lado e os direitos do outro, conformando a cidadania, sustentam o novo edifício da assistência social, denominada de política pública de proteção social. É uma mudança profunda, complexa, de conceitos, categorias, leis, instituições, que só aqueles que estão mais afeitos a isso, talvez por dever de ofício, têm acompanhado. No movimento espírita, as federativas têm feito um esforço, e cabe a elas fazer isto, de tentar se aproximar dessas mudanças e, na medida em que se apropriam das mudanças, trazê-las ao conjunto do movimento espírita no Brasil. O que precisa para uma instituição espírita desenvolver a assistência social com qualidade? De resto, como ocorre com as demais atividades do movimento espírita, já de uns tempos a esta parte, existe uma consideração importante, que é a chamada formação
dos trabalhadores espíritas. Nas diversas áreas, quaisquer que elas sejam, há uma preocupação crescente de preparar o trabalhador espírita. Então, isso é uma condição que se poderia dizer básica, fundamental. Preparar o trabalhador espírita da assistência, tal qual se prepara aquele que vai atuar na área mediúnica, na evangelização infanto-juvenil, no trabalho da desobsessão, do passe. Não obstante, esta preparação, além da base espírita, essencial, porque é ela que dá a identidade ao trabalhador espírita, porque, vejamos, eu estou dizendo trabalhador espírita. Essa expressão espírita diz da identidade do trabalhador. Ele é espírita, deve ser espírita. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, tem uma mensagem de Simeão, quando ele fala do perdão, que ele é incisivo e categórico. Ele, ao longo da fala, ele diz assim, sede espírita, é imperativo. Quando eu entro em contato com a doutrina e ela se adentra à minha intimidade com o essencial e vai me transformando, é para que eu seja espírita. Então, se é trabalhador espírita, ele precisa ser espírita. Então, essa deve ser a base para qualquer atividade a que ele se dedique na casa espírita. Então, Edivaldo, qual é, afinal, a diferença entre assistência social, serviço social e o chamado assistencialismo? Então, o conceito hoje é dignidade humana. Dar prato de sopa, não porque ele seja carente, um pedinte, mas porque ele tem direito, porque é uma vida humana. Aliás, isto está corroborado pelo próprio Livro dos Espíritos, na questão 880, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o primeiro direito. E a resposta dada é de viver. Como o direito de viver é o fundamental, os espíritos complementam que a ninguém é dado o direito de nada fazer que atente contra a vida do outro. Não é só atentar, não é só matar. É deixar, por exemplo, de atender essa pessoa nos direitos que ela tem. Ela pode adoecer e até morrer por falta daquilo que ela tem direito. Então, a concepção mudou, é ampla. Por final, já o serviço social, ele é distinto da assistência social. Mesmo esta hoje da proteção social. O serviço social é uma profissão de intervenção na realidade social. Ela tem um corpo teórico, tem um corpo instrumental e que lhe dá como característica ser uma profissão de intervenção na realidade social. Os que fazem serviço social são os assistentes sociais, que têm um título, tem um conselho regional, que lhes regula a profissão, o agir profissional, tem uma ética profissional e etc. Edivaldo, você daria, por exemplo, esmola a alguém que te pede na rua? Antes de qualquer coisa, há que se considerar que esta pergunta ela tem um significado tal que o próprio Allan Kardec a fez aos espíritos na questão 888 do Livro dos Espíritos. E quando eu me coloco diante dessa pergunta, como lá está, eu me ponho a pensar, por que o codificador se preocupou com esta pergunta? Qual é a maneira que eu tenho de agir? Que leitura eu posso fazer desse pedido? Eu posso, à semelhança do samaritano, eu posso responder com indiferença, posso dar de ombros, ou eu posso me abrir para uma relação, para um diálogo. Claro que isso vai exigir tempo nesse corre-corre, porque aquela mão que se estende, aquele pedido que é feito, alguma coisa ele está trazendo para além daquilo que ele pede. Em geral, as pessoas pedem, não é aquilo que precisam. O pedido não é o que ela precisa, há algo mais que ela precisa. Isso quer dizer, então, que mais importante não é o não dar, como também não é o dar. O mais importante é aproveitar essa oportunidade, sempre que possível, nesse corre-corre, para construir uma relação com essa pessoa, de escuta, de amorosidade, até para dizer não. Porque o amor também pode dizer não. Por isso que eu acho que não existe um padrão.
Eu já dei, como já também não dei. Como certamente há ocasiões que eu vou dar e há ocasiões que eu não vou dar. Vai depender, está no contexto do momento. Então, acho que Allan Kardec iluminou essa questão no Livro dos Espíritos, porque Vicente de Paula diz o seguinte: uma sociedade na qual as pessoas são obrigadas a pedir esmola é uma sociedade que tem que parar para pensar. Ela contraria as leis morais do amor. É preciso que a sociedade se estruture, se organize para ajudar, ele chama de frágil. Aquele que depende, momentaneamente depende, é frágil. Então a sociedade tem que criar leis, estruturas, organizações que deem conta da fragilidade das pessoas. Mesmo que seja por motivos ditos não tão nobres, que ela esteja ali pedindo por motivos mais fúteis, mais banais, mas ela é uma pessoa humana, portadora de dignidade humana, deve ser respeitada, até no não que eu venha lhe dar. Eu não sou obrigado a dizer sim, mas eu sou obrigado a dizer um não envelopado na amorosidade, no carinho, na ternura, no respeito. Edivaldo, agradeço muito a entrevista que você concedeu aqui à TV FEC. E nesse momento eu gostaria de te pedir para fazer as suas considerações finais. As considerações finais, elas são simples, não há muito mais o que dizer. A não ser agradecer, me dirigir àqueles que estão tendo contato com essa entrevista, que a utilizem para pensar, para refletir. Nenhuma palavra aqui foi definitiva, não tenho essa propriedade de verdade pronta, são apenas algumas reflexões à luz da experiência, né, de vida. Eu estou compartilhando ideias. Mas queria, nessas conclusões, frisar, deixar marcado, que nesse tema eu sempre me reporto à Casa do Caminho, a primeira Casa do Caminho. E a lição que está lá, quando Gamaliel vai visitar a Casa do Caminho, a convite de Pedro, ele caminha pela casa e dá com uma pessoa que está lá, amparada, acolhida, o Samônio. E o que chama a atenção a Gamaliel é que aquela pessoa que tinha sido rica, um homem da sociedade da época, vitimado pela lepra, como era chamado, foi abandonado no Vale dos Imundos, depois fugiu, foi acolhido, levado para a Casa do Caminho. E quero deixar com aqueles que estão compartilhando esse momento o registro de Emmanuel no livro Paulo Estevam sobre isso. Gamaliel se pôs a pensar, quando ele disse assim: o judaísmo criou templos, mas nenhum pouso de amor. Talvez o que seja mais significativo aos espíritas é que a casa espírita, nessa quadra história de tantas dores, quando a noite se alonga, a noite da indiferença, do desamor, que a casa espírita seja um pouso de amor, capaz de acolher, de ouvir, de conviver, de ter uma experiência de amorosidade com esse outro, que lá chegou sob os mais diversos aspectos e adjetivos, pelas diferenças que a sociedade compõe hoje. Pode ser por uma questão de etnia, de gênero, por uma questão etária, um velho solitário ou uma criança, enfim. Para esses todos, que a casa espírita seja um pouso de amor. Obrigada mais uma vez, Edivaldo, que você possa vir muitas e muitas vezes a Santa Catarina. O convite já fica aqui registrado para você. Obrigado. E nesse momento nós encerramos mais um quadro de entrevistas da TV FEC. Até o próximo.